Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao estudo do direito do consumidor e agora estamos iniciando uma nova unidade, que é a unidade 4, que trata das chamadas práticas comerciais conforme previsto no nosso plano de ensino. E essa matéria que a gente vai estudar, as práticas comerciais, está contida no Código de Defesa do Consumidor entre os artigos 29 ao 45. Bom, lá no inicinho, quando a gente tratou no artigo 2º do conceito de consumidor, eu disse a vocês que existe o conceito de consumidor standard, padrão, e existe o conceito de consumidor por equiparação. Então, o artigo 29, que é o artigo que introduz o assunto, as práticas comerciais que nós iremos estudar agora, traz um dos conceitos de consumidor por equiparação. E ele diz assim: para fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas à prática nele previstas. Ou seja, tudo isso que a gente vai estudar agora, essas práticas comerciais que nós iremos estudar agora, previstas entre os artigos 29 até o 45, são aplicáveis a essas pessoas que são denominadas de consumidores por equiparação. E que práticas comerciais são essas que fazem com que as pessoas submetidas a elas sejam consideradas consumidores, mesmo que não seja aquele conceito de consumidor padrão que a gente viu, que é o destinatário final do produto ou do serviço? Bom, são a oferta, é a primeira delas. Deixa eu desligar meu celular que eu esqueci. São a oferta, são a publicidade, são a cobrança de dívidas e o estudo da inserção ou da colocação do nome de pessoas nos cadastros dos bancos de dados, dos maus pagadores. Então vejam bem, gente, na verdade, essas práticas comerciais que são discriminadas nesse capítulo e que colocam todas as pessoas submetidas a essas práticas como consumidores, novamente, são a oferta, a publicidade, algumas práticas abusivas que a gente vai aprender, né? Quais são essas práticas abusivas? Geralmente são práticas contratuais, cobrança de dívidas e a questão da inserção do nome do consumidor em cadastro de maus pagadores, em bancos de dados. Então, na aula de hoje, nós vamos nos centrar na oferta, que está prevista entre os artigos 30 até o 35 do Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, gente, não há como a gente começar a falar do assunto sem compararmos a oferta aqui do Código de Defesa do Consumidor com a oferta lá do Código Civil. Porque, gente, a gente sempre, todas as vezes que a gente começar a estudar um instituto e que esse instituto for específico, a gente tem que fazer analogia com a lei geral. O Código Civil prevê o instituto. Então, por que eu estou estudando esse instituto de forma diferente em outra lei específica, né? O que será aplicado? Existem diferenças? Não existem diferenças? Bom, então essa comparação entre a oferta disciplinada aqui no Código de Defesa do Consumidor e aquela disciplinada lá no Código Civil é necessária, conforme dito para vocês. Nós não podemos confundir a oferta aqui do CDC
com a oferta prevista lá no Código Civil. E a doutrina costuma pontuar basicamente 3 razões por isso. A primeira delas é que a vinculação do fornecedor aqui no Código de Defesa do Consumidor é obrigatória, existe vínculo, né? Existe obrigação, existe dever de cumprir a oferta. E essa vinculação, esse dever é inexistente lá no Código Civil. Então, a primeira razão, ou a primeira diferença estaria aí. No Código de Defesa do Consumidor existe vínculo. Lá no Código Civil não existe obrigatoriedade deste vínculo. A segunda questão que a gente poderia diferenciar entre os dois institutos é que aqui nas relações de consumo existe a impossibilidade da revogação da oferta, né? Por quê? Justamente porque existe o vínculo do fornecedor. Lá no Código Civil, vocês vão ver que é totalmente diferente. Existem algumas situações em que vai poder haver revogação da oferta, né? Não prevalece, não vai prevalecer a proposta em algumas situações. E terceiro e último, o público-alvo, objeto da proteção do Código de Defesa do Consumidor, é totalmente diferente do público-alvo, né, daquele da tutela do Código Civil, certo? E onde é que estão essas previsões no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil? No Código de Defesa do Consumidor está lá no artigo 30. E lá no Código Civil, a oferta está prevista nos artigos 427, 28 e 29. Então, peço que vocês depois leiam com bastante calma, com bastante atenção, né, para que vocês possam fazer essa comparação. Mas é importante que a gente faça uma análise do artigo 30, tendo em vista que é o nosso objeto de estudo na aula de hoje. E o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor diz assim: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Bom, então o que é de mais importante aí? Em que nós precisamos centrar, né? Primeiro, saber o que é oferta e quais são as situações em que essa oferta vincula o consumidor. Em quais situações em que essa oferta vincula o fornecedor. Bom, sobre o conceito de ofertar alguma coisa é sinônimo de oferecer, de marketing, né? Querendo dizer todos os métodos, todas as técnicas, todos os instrumentos, né, utilizados pelo fornecedor para levar a sua mensagem até o consumidor. Qualquer uma dessas técnicas, qualquer um desses métodos que seja utilizado pelo fornecedor para alcançar o consumidor, desde que suficientemente precisa, a gente já vai explicar o que significa isso, pode ser considerado uma oferta e, mais do que isso, pode ser considerado uma oferta vinculante. Bom, a outra coisa também importante é que, se a gente rever o conteúdo do artigo 30, ele diz assim, ó, toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação. Ou seja, gente, a oferta, ela só vai valer como oferta
desde que ela seja veiculada, seja através de um panfleto, seja através do rádio, seja através da televisão, da internet, né, disparos de e-mails, mas ela tem que ser veiculada. Então, gente, uma das principais manifestações da oferta é, sem sombra de dúvidas, a publicidade. Então, por isso, é importante a gente entender quais são os modos ou as formas de manifestação da oferta. E a oferta, ela pode se manifestar de forma determinada ou indeterminada. O que seria uma oferta determinada? É aquela dirigida a uma pessoa ou a várias pessoas, né? Mas facilmente identificada. Porque você está enviando para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas. Vamos pensar aí num grupo de num e-mail, por exemplo, nos correntistas do Banco do Brasil, por exemplo, e está tendo uma determinada oferta em relação a um produto, que seja o cartão de crédito, por exemplo, né? Então, todas as pessoas que recebem cartão de crédito daquele banco vão receber essa oferta. Então, isso seria a oferta determinada. Veja bem, não importa se ela vai para um consumidor, para uma pessoa específica ou para várias pessoas diferentes. Bom, por outro lado, gente, a oferta indeterminada é aquela feita ao público em geral e ela se caracteriza por essa indeterminação, né, do destinatário da oferta. Seria uma oferta veiculada, por exemplo, na televisão. Então, esta é o principal alvo de problemas no mercado de consumo, né? É a oferta indeterminada e aquele consumidor por equiparação que recebe aquela oferta indeterminada, por exemplo, que não é membro de um determinado grupo, né? E aí? E se ele quiser que aquela oferta seja cumprida pelo fornecedor? Então, nessa seara, é muito importante que a gente entenda quais são as características da oferta. E essas características estão previstas aí justamente ao longo do artigo 30, que a gente acabou de fazer a leitura. Então, a primeira característica que eu já tinha pontuado para vocês é que a oferta manifesta-se através da informação ou da publicidade. E essa oferta tem que ser precisa e veiculada. Bom, então olha só, gente, não basta que a oferta seja publicizada, seja veiculada. A lei exige ainda mais que ela seja precisa. Vamos entender então o que significa isso. Primeiramente, gente, toda e qualquer informação, desde que ela seja precisa e veiculada, como eu disse anteriormente, vai poder qualificar-se como oferta. Então, a gente tem que entender a oferta como gênero, porque nem toda oferta é pública, eu posso guardar lá no meu armário, desde que eu a publicize, né? Então, oferta seria gênero e publicidade. Oferta pública seria uma das espécies de oferta. Então, o artigo 30, gente, ele é muito amplo ao estabelecer que a oferta ela pode ser veiculada por qualquer forma ou por qualquer meio de comunicação. Ou seja, não há um limite ao meio de comunicação na transmissão da mensagem. Como eu disse a vocês, pode ser televisão, rádio, cinema, folheto, telemarketing, outdoors, né? Não importa, desde que haja vinculação. Então, um meio que é muito comum é através do vendedor. Eu vou numa loja, né? E o vendedor,
ele me faz uma oferta, me oferece um desconto, por exemplo, como é que eu vou saber se essa informação será caracterizada como oferta ou não? Primeiro, ela tem que ser precisa, né? E ela tem que ser veiculada, desde que a informação deste vendedor seja precisa, né? Ele me deu as características, qual é o produto que estou adquirindo, quais são as condições, né? E que ele tenha exposto, né, publicizado isso lá na loja, mesmo que não seja através de um panfleto, vai existir vinculação na oferta. Bom, em relação à precisão da informação, gente, relaciona-se a um mínimo de concisão. A informação tem que ser concisa, a ponto de fazer com que o consumidor tome uma decisão, né? Seria aquela informação, olha, leve esse computador, porque esse computador, eu te garanto, ele é o mais rápido do mercado. Vamos supor que eu vá na loja, né, falando, olha, eu não aguento mais meu computador é muito lento, eu preciso de um computador que seja rápido. Não, você pode levar que este é o mais rápido do mercado. Ele responde em tantos segundos, né? Eu, por exemplo, a última vez que eu fui comprar um computador, eu falei, olha, eu quero um computador que ligue rápido, né? Que o tempo e que a bateria dure. Então, isso para mim era característica fundamental. Então, se o vendedor me der esse tipo de informação, isso com certeza vai fazer com que eu tome a minha decisão de adquirir o produto. Então, a informação será precisa, será exata, influenciando no meu comportamento. E por fim, gente, eu disse a vocês que a oferta deverá ser veiculada. Quando eu digo que a oferta deverá ser veiculada, gente, vamos supor que eu faço um panfleto, um determinado tipo de panfleto. Mas eu percebo que esse panfleto tem algum erro, né? Pode ser um erro grosseiro, pode ser um erro menos grosseiro em relação à forma de pagamento, por exemplo. Eu guardo isso no armário. Gente, isso não é publicidade, tá? Para que seja considerado veiculação da oferta, essa oferta tem que ir a público, por livre e espontânea vontade do fornecedor. Bom, uma outra coisa que a gente vai ter que analisar aqui no artigo 30 é essa questão da vinculação. Por quê? Porque a lei diz que uma vez que você ofertou, você vincula, você fica vinculado aos termos da oferta. Nesse sentido, gente, a gente vai ter que analisar a questão da vinculação da oferta à questão da irrevogabilidade desta oferta. Então, uma vez que o fornecedor fica vinculado à oferta, significa dizer que não existe possibilidade de revogar esta oferta. Entretanto, gente, apesar, né, dessa vinculação e a impossibilidade de revogação da oferta, existem determinadas situações que essa obrigatoriedade ela não vai poder acontecer. Por exemplo, houve a interrupção no processo formativo da oferta, né? Eu parei, eu estava começando a fazer a oferta, mudei de ideia. Uma outra situação é o implemento de uma determinada condição resolutiva. E com o advento dessa condição resolutiva, a própria revogação da oferta pelo fornecedor. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a oferta vincula e que esse vínculo significa irrevogabilidade por causa de determinadas situações específicas. Bom, então, gente, qual é a conclusão? É que para efeitos práticos, para a defesa do consumidor, que é o ente vulnerável na relação de consumo, o melhor posicionamento realmente é aquele que
atrela o conceito de obrigatoriedade da oferta e cumprimento da oferta ao da sua irrevogabilidade. Lembrando desses pontos que nós fizemos aqui, principalmente quando houver erro, tá? Erro grosseiro, porque a alegação de erro, simplesmente houve um erro na oferta, não exime o fornecedor, nem todos os participantes da cadeia produtiva, de cumprir aquilo que foi ofertado. Entretanto, vocês vão perceber que em caso de erro grosseiro, a jurisprudência não tem tido esse entendimento. Vamos pensar numa situação de uma televisão, por exemplo, que tem o valor de mercado de R$ 1.000 e esteja anunciada por R$ 10. Então, esse é um erro grosseiro, que houve um equívoco na veiculação da oferta, né? Então, nesta situação, pode haver isenção, como tem defendido a doutrina majoritária, como também a jurisprudência. Só que, gente, tem que tomar cuidado que se o fornecedor continua cometendo esses tipos de erro constantemente, ele vai demonstrar ausência de boa-fé. Então, esta alegação não vai poder ser utilizada frequentemente, ele pode ser obrigado a cumprir os termos da oferta, tá? Então, bastante cuidado com isso, porque são princípios, gente, que são colocados, né, na balança. Então, ele fez de novo, fez outra vez, de outro lado está a boa-fé contratual. Então, a gente vai ter que balançar para saber qual é a real intenção do fornecedor, lembrando-se sempre que o consumidor é o ente vulnerável, tá bom? No RESP 396.943 de 2002, gente, o STJ já se manifestou-se naquela oportunidade pela impossibilidade de alegação de erro pelo fornecedor como forma de eximir-se do dever de cumprir o inteiro teor do que foi ofertado. Naquela situação, gente, então assim, em cada situação analisada pelo direito, gente, vai ter que ser verificado qual é o teor, qual é a gravidade deste erro. Então, tomem bastante cuidado com isso, porque para eximir-se do dever de cumprir a oferta, né, em cumprimento a esse princípio, que eu esqueci de mencionar para vocês, o artigo 30 traz o princípio da vinculação da oferta, o erro tem que ser grosseiro, né, perceptível por qualquer pessoa de inteligência normal e também não pode decorrer de prática frequente das relações de consumo por infração ao princípio da boa-fé contratual. Outra coisa também, gente, a oferta é como se fosse um pré-contrato. Ela integra o contrato que vier a ser celebrado, mesmo que não esteja constando expressamente lá nas cláusulas contratuais do futuro contrato, certo? Bom, e o que tem que ter na oferta? Quais são os requisitos da oferta? Isso é muito importante que a gente saiba, né? Então, cuidado aqui. Nós vamos falar de orçamento e nós vamos falar de oferta. São coisas diferentes, né? Então, neste momento, nós estamos falando de características da informação da oferta. A oferta, gente, se a gente combinar os artigos 30 com o artigo 31, a gente vai perceber que existem características específicas das informações que tem que estar na oferta. A oferta tem que conter informações corretas, claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa,
sobre as características do produto ou do serviço, qualidade, quantidade, composição, preço, ou seja, é uma infinidade de coisas. Então, as informações, gente, elas têm que ser corretas, não enganosas, verdadeiras, não podem induzir o consumidor ao erro, né? Ela é fundada na transparência. Lembra lá quando nós vimos o princípio da transparência, no princípio da confiança. Confiar é crer aquilo que está sendo ofertado, é acreditar, né? Então, é gerar essa confiança legítima no consumidor diante da veiculação da oferta. Então, primeiramente, informação correta significa informação verdadeira. Segundo, a informação tem que ser clara, cristalina, de fácil compreensão. Ela tem que ser imediata, sem exigir nenhum tipo de esforço do consumidor. A informação ela tem que ser também precisa, exata, gente. Eu tenho que ler e entender com exatidão, né, aquela informação. Por exemplo, a questão dos preços que devem estar nas vitrines das lojas, né? Eu tenho que ver aquele preço e eu tenho que entender que aquele preço que está lá na vitrine é daquele determinado tipo de produto ou não. Ela tem que ser ligada, eu não posso confundir. Existem 10 produtos lá na vitrine, eu tenho que saber identificar qual preço é referente a qual tipo de produto. A informação, gente, ela também tem que ser ostensiva. Ela tem que ser facilmente captada, identificada, sem que eu tenha nenhum tipo de dificuldade. E fato interessante também é que a lei diz que a informação ela tem que ser em língua portuguesa, tem que ser utilizado vernáculo. Entretanto, gente, em relação a esta regra não é absoluta. Em algumas situações, eu posso utilizar de expressões estrangeiras, mas sempre que o fornecedor utilizar de expressões estrangeiras que sejam conhecidas, ele tem que saber que ele faz isso por sua conta e risco, porque os consumidores são diferentes. E se um consumidor específico for prejudicado por causa daquela expressão, né, em uso de língua estrangeira, ele vai poder, né, pedir restituição dos seus danos. A gente tem que tomar cuidado, né, com o contexto. Se a gente estiver falando de uma loja que só trabalha com produtos importados, por exemplo, ou existe uma seção no supermercado, produtos importados, né? Tem sim entendido que em relação a esses produtos não impera esta regra. Então, cuidado aqui. Quanto à necessidade da informação ser em vernáculo, ser em língua portuguesa, não há presunção absoluto, tá bom? Outra coisa também, a informação, ela tem que ser gravada de forma indelével. O que é isso? Que não se apaga, né? Ela não pode estar danificada. Se você coloca um produto, um queijo, por exemplo, no refrigerador, aquele papelzinho que tem a data de validade do produto, as informações de produção, não pode estar apagado, né? Tem que ser num papel realmente ou num plástico que mantenha as informações para o consumidor. E a informação, gente, ela deve ser também, além de não se apagar, a informação ela tem que ser legível também, né? Mas isso é claro, assim, eu nem falei muito porque assim, né? Então se tiver em letras, eu mesmo, né? Pensa nas pessoas mais velhas que estão ficando com dificuldade de enxergar aquelas letrinhas muito pequenas. O consumidor pode usar isso em seu benefício, né? Tem que ser de um tamanho razoável que todas as pessoas conseguem realmente
ter acesso a essa informação. Bom, a doutrina, gente, costuma pontuar que essa informação, além de ser correta, clara, ostensiva, em língua portuguesa, ela pode, assim, para que o fornecedor se norteie na hora de produzir essa informação, né, quais seriam aí as regras que ele teria que adotar para ele não correr o risco de errar, né, de colocar uma informação falha. Então, são 4 critérios que são colocados pela doutrina. A informação tem que ter conteúdo, tem que ter utilização, tem que ter preço e tem que ter advertência do serviço. O que é isso? A informação tem que ter conteúdo, ela tem que trazer as características do produto. Eu comprei uma cadeira, qual a altura, qual a largura, qual a cor, qual é o material que está sendo utilizado. A informação tem que ter características de utilização. Como que se usa esse produto? Olha, esse produto só podem sentar pessoas de até tantos quilos, por exemplo. A informação tem que ter preço. O que é isso? Quais são os custos? Quais são as formas de pagamento, os meios de pagamento, as condições, né? Nem sempre isso vai estar no produto, mas vai estar contida na loja. Se eu vou numa loja comprar cadeira, por exemplo, a loja vai me informar quais são as condições de pagamento. E por fim, a informação para ser completa tem que conter advertência. Quais são os riscos, né, de utilizar aquele produto de forma inadequada? Quais são os riscos de pegar essa cadeira giratória, por exemplo, e subir em cima dessa cadeira giratória, né? São aqueles xizinhos que a gente vê quando a gente adquire um produto ou adquire um serviço para o uso inadequado. Vou dar uma paradinha, né? E aí a gente volta daqui a pouco fazendo a complementação.